Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Continuando o nosso curso de Direito Penal, parte teórica, né? Estamos fazendo alguns módulos aí de teoria, alguns de resolução de questões, né? Está sendo bem proveitoso e já estamos praticamente aí já concluindo a teoria do crime, que vamos dizer assim, é a parte principal ali da parte geral do Código Penal, né? Já estudamos princípios, já estudamos a lei penal no tempo, a lei penal no espaço, já começamos a teoria do crime, né? Ali no artigo 13 começa a teoria do crime, falamos aí sobre conduta, nexo causal, né? Resultado, tipicidade. Então já usamos algumas horas para falar apenas sobre o fato típico, né? Como vocês sabem, a teoria estratificada do crime, ela divide o crime em três substratos, tá? Três substratos. O crime é todo fato típico, ilícito e culpável, segundo a teoria tripartida do crime. Nós temos que ter isso sempre em mente, né? Isso pronto, um alto texto na nossa cabeça, até para o caso de fazermos prova dissertativa, né? Conceitue a teoria do crime, fale sobre as suas subdivisões, né? Seus substratos. Então, crime é todo fato típico que percorre tudo isso aqui, ó. Tem que existir uma conduta, tem que existir um resultado, tem que ter um nexo causal ligando a sua conduta a um resultado. Esse resultado ele pode ter um resultado naturalístico ou não, né? Nem todos os crimes têm resultado naturalístico. Como, por exemplo, os crimes formais não têm resultado naturalístico, mas tem resultado jurídico. Todos os crimes têm resultado jurídico, mas nem todos têm resultado naturalístico. E a tipicidade, que é a subsunção daquele fato, né, a uma norma. A pessoa foi lá, subtraiu coisa alheia móvel, né, esse é o fato, subtraiu coisa alheia móvel. Esse fato, existe alguma relação desse fato no Código Penal? Existe. Artigo 155, né, crime de furto simples, o furto simples. Então, aquela conduta se amolda a um tipo penal. Isso é tipicidade, tá? Tipicidade formal. Tipicidade formal. A tipicidade material está ligada aí à teoria da insignificância, né? Porque não basta apenas estar aquela conduta amoldada a um tipo penal. Também deve observar que essa conduta deve lesar bens jurídicos de uma forma mais grave. Por exemplo, se eu subtrair coisa alheia móvel, subtrair uma caneta Bic. Subtrair coisa alheia móvel, mas eu subtraí uma caneta. Essa caneta lá do hipermercado vai lesar de forma grave essa pessoa jurídica ali? Não. Né? Então aí eu estou falando de tipicidade material, estou falando de teoria da insignificância. Beleza? Só para a gente, estou lendo só o sumário aqui para vocês do que nós já vimos. Se o fato ele é típico, existem algumas teorias que vão fazer essa relação entre o fato típico e a ilicitude, como a teoria da ratio essendi, a teoria da ratio cognoscendi, entre outras. O nosso Código Penal adotou a teoria da ratio cognoscendi. O que é isso? Se um fato ele é típico, né, conclui-se, né, que ele seja ilícito. Né? Existe indícios, se o fato é típico, há indícios que ele seja ilícito. Qual que é a relação aqui? É relação indiciária. Uma setinha aqui. Indiciária. Teoria indiciária de Ernest Mayr, ou teoria da ratio cognoscendi. É a relação entre o fato típico e a ilicitude. Se um fato é típico, presume-se que ele também seja ilícito. Se eu atiro na cabeça de alguém, essa pessoa cai no chão e morre, né? Isso eu tenho uma conduta. Qual que é a minha conduta? Atirar na cabeça da pessoa.
Tem resultado? Tem, o corpo no chão. Resultado naturalístico, né? Porque é um crime material, deixou vestígio. Tipicidade, existe no Código Penal alguma coisa que fala sobre isso? Né? 121, matar alguém. 121, matar alguém. Opa, passei por tudo isso aqui, né? Ó a gaivota, ó, conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. E agora? Essa minha conduta, existe uma relação de contrariedade dessa minha conduta, desse meu fato, com o direito, com o ordenamento jurídico? Existe uma contrariedade entre o que eu fiz com o direito, com a ilicitude? Existe antijuridicidade nisso? Possivelmente sim. Há indícios que sim. Não é matar alguém? Não é indícios que isso aí é ilícito? É certeza? Nem sempre. Por quê? Tema da nossa aula de hoje. Excludentes da ilicitude. Só vai ser crime, só será um crime se esse fato de eu atirar na cabeça de alguém não estiver acobertado por uma das excludentes de ilicitude. Atirei na cabeça do cara, mas ele já tinha atirado 2 vezes contra mim. Eu atirei em legítima defesa. Opa, mudou totalmente a cena. Não é verdade? Mudou tudo agora. Eu atirei em legítima defesa. Quer dizer que eu cometi um fato típico, porém não ilícito, porque eu estou acobertado pelo Instituto da Legítima Defesa. Olha que legal. Né? Estou acobertado pelo Instituto da Legítima Defesa. Matei a pessoa. Estava num barco, só tinha um salva-vida. Matei a pessoa para ficar com um salva-vida. Era eu ou ele. Pô, matar alguém, tem a conduta, né? Ele percorre todo o caminho do fato típico, porém ele agiu em estado de necessidade. Agiu em estado de necessidade e o direito, ele te protege contra esse tipo de situação. Então, você só vai cometer um crime se esse fato for típico e se ele também for ilícito e também se ele for culpável. Então, vamos estudar tudo isso hoje. A nossa aula hoje é bem importante. Beleza? Vamos lá? Então, vamos falar sobre o segundo substrato do crime, que é a ilicitude. O que é a ilicitude? É a relação de contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e o ordenamento jurídico. Aquela conduta, subtrair coisa alheia móvel, ela é contra o direito? Ela é contra o ordenamento jurídico? Sim. Aí vem a antinormatividade. Aquele fato ele é antijurídico, segundo a teoria do crime. Tá? Para Fernando Capês, é a contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico. Subtrair coisa alheia móvel é uma conduta, não é? Subtrair coisa é uma conduta. A pessoa realizou aquilo. Essa conduta, ela é contrária ao ordenamento jurídico? Sim. Não é permitido as pessoas subtrair coisa dos outros e nem matar ninguém. Então, é antijurídico. Então, daí vem o conceito do que é ilicitude. Tá? Daí é o conceito do que é ilicitude. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Estamos só dando aquela revisada, né? E já entrando aí na ilicitude. Já falei para vocês, a teoria da relação, né, entre o fato típico e a ilicitude. Que teoria é essa? Adotada no Código Penal e que vai cair na sua prova, né? Teoria indiciária do tipo, ou também teoria da ratio cognoscente de Max Ernst Mayr. Até o nome cai na prova, tá? Max Ernst Mayr. O fato típico é presumidamente ilícito. É um indício da ilicitude. Ah, mas deu um tiro na cabeça do cara. Não é ilícito isso? Depende. Se tiver cobertado por uma excludente de ilicitude, não será ilícito. Tá? E se for, se existir uma excludente da ilicitude, não haverá crime. Não haverá crime. Ocorrerá o fato típico, olha só. O fato típico continuará existindo, mas, por ele não ser ilícito, quebra a ilicitude, sai a ilicitude, resta apenas o fato típico porque eles são independentes. O fato típico e a ilicitude são independentes.
E qual que é a relação que existe entre eles? Relação de indiciariedade, tá? Então, assim, se o fato ele está acobertado por uma excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, né, exercício regular de direito. Então, se esse fato estiver albergado e protegido por uma excludente, ele não será ilícito, mas não deixa de ser um fato típico. Conduta, atirei. Na onde? Na cabeça. O corpo está no chão, morreu. Está no Código Penal isso. Está lá, 121, matar alguém. Matei alguém? Matei. Então, não vai deixar de ser um fato típico. Ó. Continuará sendo fato típico, porque a relação entre o fato típico e a ilicitude é de separação. Eles são independentes. Porém, se o fato é típico, há indícios de que ele seja ilícito. Se não for ilícito, ele continua a ser típico apenas, mas deixará de ser crime. Porque para ser crime tem que estar todo mundo aqui, ó. Tudo isso aqui tem que estar, ó. Até lá, ó. Até esse tem que ser culpável também. O cara atirou na cabeça do outro, mas não foi em legítima defesa. Não foi em nenhum estado desse aqui, ó. Nenhum. Porém, é um moleque de 12 anos. E aí? É um moleque de 12 anos que atirou. Ele é inimputável pela sua menoridade, não comete crime, tá? O adolescente, ele comete ato infracional análogo a crime, será submetido à medida socioeducativa e não à pena, beleza? Então, não é fácil cometer o crime, tá vendo? Tem um monte de coisa aí que... Beleza? Então, teoria indiciária ou ratio cognoscente. Tipicidade deixa de ter função meramente descritiva, vindo a representar um indício da antijuridicidade. Tá? Presume-se ilícito, comete fato típico, presume-se ilícito. Beleza, pessoal? Quais são, se estamos estudando a ilicitude, né, que é a relação contrária da conduta com o ordenamento jurídico, quais são as excludentes de ilicitude, então? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, e algumas causas supralegais aí que a doutrina e a jurisprudência nos trazem, como, por exemplo, aí o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Tá? A pessoa se autoriza a se mutilar. Ela quer fazer arrancar o nariz, né, virar um bicho assim. Eu me entendo como cachorro, eu quero botar uma orelha e tal. Beleza. Consentimento do ofendido. A pessoa dá consentimento para o médico ou alguém ali fazer a transformação no corpo dele. Tá certo? A transgenitalização, né? Transgenitalização também estaria acobertado por uma excludente de licitude, só que seria uma causa supralegal, que é o consentimento do ofendido e também, né, pelo exercício, ao meu ver, exercício regular do direito do médico. A pessoa consente, né? Eu quero trocar de sexo. A pessoa consentiu, ela não tem nenhum vício no seu consentimento, ela é maior de idade, ela não tem problema mental, então ela consente e o médico vai lá fazer o seu serviço, que é o exercício regular do direito. Então o médico não estará cometendo crime, o médico não estará causando ali, fazendo o crime de lesão corporal contra a pessoa, porque ele está protegido pelo exercício regular do direito dele de médico. Ok? Vamos avançar? E onde é que está escrito isso aí no Código Penal? Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, tá, necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular de direito. Aqui ele teve preguiça de colocar mais um inciso 4, né? Colocou num só, né? Mas aqui são dois, ó, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Falou em excludente de licitude, tá aí. Artigo 23, artigo 24, artigo 25, beleza? E olha o estado de necessidade aí. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. O perigo tem que ser atual. Que não provocou por sua vontade. Nós vamos explicar cada um desses tópicos aqui, tá? Nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Olha quanta coisa tem nesse artigo.
fica meio embolado, né? Acaba que você nem entende o que está escrito aí, né? Então, considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, né? Que não provocou, nem podia evitar. Salvar de perigo atual, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício na circunstância não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Policial, bombeiro, né? O bombeiro tem um dever legal de entrar lá no local e salvar alguém, desde que não ofereça risco à vida dele, né? Não é porque ele é o bombeiro que ele vai entrar no prédio em chamas, onde ele sabe que se ele entrar ele vai morrer. Aí não. Aí sai sai a situação dele de garantidor. Tá? Bombeiro, policial são garantidores. Agentes garantidores. Não pode alegar quem tinha um dever de enfrentar o perigo. Beleza, mas tudo tem seu limite, né? Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Eu vou explicar depois isso aqui, tá? Beleza, pessoal? Nosso primeiro contato aí com o estado de necessidade. Alguma dúvida? Tá, vamos lá. O estado de necessidade, gente, é quando eu tenho, na minha balança aqui, 2 bens jurídicos. Eu tenho 2 bens jurídicos. Qual bem jurídico eu vou lesar para não perder os 2 bens? Patrimônio e vida. Olha só. Exemplos de bens jurídicos. Patrimônio, vida. São bens jurídicos, não são? Seu carro, que você trabalhou tanto para comprar, é um bem jurídico? É um bem jurídico? É um bem patrimonial. A vida é um bem jurídico? Com certeza é um bem jurídico. E esses 2 bens são protegidos pelo direito. Só que existem casos em que você precisa escolher qual dos 2 você vai abrir mão, vai destruir. A vida ou o patrimônio? 2 vidas. Ó, exemplo, o náufrago. 2 náufragos no mar, tempestade, ao cenário. Trovões, 2 náufragos, chuva, furacão Milton. Né? Tá lá, os 2 náufragos. Só tem uma boia. Uma boia. O que um deles faz? Mata o outro. Mata o outro para pegar a boia. Os 2 não sabem nadar. Os 2, esse agente agiu em estado de necessidade. Estado de necessidade. Tinha 2 bens, era 2 vidas, a vida dele ou a vida do outro. Colocou na balança. Eu prefiro eu viver, e ele, né? Ali o mais fraco acabou sucumbindo. Beleza? Então eu tenho conflito de bens jurídicos no estado de necessidade. Olha o que o Fernando Capês fala aqui, né? Um pedestre joga-se na frente de um motorista que, para preservar a vida humana, olha só, para preservar a vida humana, opta por desviar do seu veículo e colidir com outro que se encontrava estacionado nas proximidades. Entre sacrificar uma vida e um bem material, o agente fez a opção claramente mais razoável. Não pratica crime de dano, pois o fato, embora típico, o cara destruiu o carro do outro. Estava lá a Lamborghini, uma criança ali, correu, ele destruiu a Lamborghini de 1 milhão ali que estava estacionada. E aí, o que vale mais? A Lamborghini ou a vida da criança? Né? Ele fez a opção claramente mais razoável. Foi lá e jogou o carro dele contra o outro. Tem conduta? Existe a conduta? Destruir o carro do outro? Tem. Existe um resultado, está lá, o carro todo destruído. Tem alguma coisa no Código Penal que fala sobre isso? Tem, né? Crime de dano. Crime de dano. É um crime. A pessoa chega na sua casa e quebra todo o seu carro, sua casa é crime. Crime de dano, tá? Às vezes pode ser dano qualificado, que aumenta a pena. Então, nessa balança, ele preferiu destruir, sacrificar o patrimônio.
preferiu sacrificar o patrimônio. Então isso é estado de necessidade. Pegaram, de modo geral, né? Quanto à existência do perigo, a doutrina classifica o estado de necessidade em, agora é doutrina, tá? Estado de necessidade real e putativo. O que é estado de necessidade real? A situação de perigo existe efetivamente. Existe uma situação de perigo, está lá. Né? O cara está lá, está afogando, vai morrer. Não tem jeito. Tem um cão feroz, 2 pitbull correndo em direção a uma criança. 2 pitbull correndo em direção da criança. Você é o pai. Você está lá armado. O que você faz? Enche de tiro no pitbull, sem dó e piedade. Né? Tranquilo e calmo, 12/8. Né? Por quê? Você está em estado de necessidade real. É da sua cabeça? Ah, não, acho que esse pitbull vai só chegar lá e vai lamber a criança. Não. Estado de necessidade real. A situação de perigo, ela existe. E o putativo? O que é putativo no direito penal? Toda vez que falar putativo, é coisa da sua cabeça, da sua imaginação. Você está lá, seu desafeto, na saída da balada. O cara já tinha falado que ia fazer alguma coisa com você. Chega vocês no final de uma rua escura. Ele rapidamente mete a mão aqui na camiseta, levanta a camiseta e faz assim. Você fala, pô, vou morrer agora. Vou morrer. O cara vai sacar uma arma e vai me dar um tiro. Você vai lá, primeiro que ele dá 2 tiros no peito, porque você é bom de mira. 2 tiros no peito. Você tirou primeiro. Aí depois você vai ver que lá ele tinha um celular que ele queria te devolver e queria fazer amizade de novo com você. Porra, olha o exemplo, né? Ele se imaginou, na cabeça dele, putativo, é uma coisa da imaginação. Ele pensou que o cara ia sacar uma arma para atirar nele. Tá vendo? Então, no caso aí, ele agiu em legítima defesa putativa. Agiu em legítima defesa putativa. Mas tem toda uma história por trás. O cara falou, amanhã eu vou matar você. Entendeu? Ele não tinha o que fazer, pô. O cara sacou, pô, eu vou morrer. Ele foi lá e agiu primeiro. Entre a vida dele e do outro, ele preferiu ele ficar vivo. Entenderam? Legítima defesa putativa. Então, também existe o estado de necessidade putativo. Olha o exemplo. Tá lá os dois, né? Os dois brigando com a boia. Só que é tão raso que se os dois esticassem a perna, os dois iam alcançar o fundo. E o outro matou o outro. Era um estado de necessidade putativo, né? Mas eles não estavam em estado de necessidade. Eles pensaram. Tá vendo? 2 ali que não sabem nadar, entrou em desespero, caiu na água, né? Já entrou em pânico ali. A situação de perigo não existe, é imaginária. Não exclui a ilicitude. Não exclui a ilicitude. Aí chorou. Aí vai pagar pelo crime dele. Se o perigo não existe, é imaginário, o agente está diante de uma discriminante putativa, estado de necessidade putativa. Isso é importante porque o estado de necessidade putativo não exclui a ilicitude. Não exclui a ilicitude. Tá? Diferente da legítima defesa putativa aqui, se for comprovado mesmo, a legítima defesa putativa, ela vai excluir a ilicitude sim. Tá bom?